paz do Senhor, irmãos. Eu estou aqui para mais uma aula da classe Abraão Digital, uma iniciativa da Igreja Assembleia de Deus da Lapa, do setor 3. E esse trimestre nós estamos estudando as lições bíblicas que têm como tema as promessas de Deus. E eu queria começar aqui chamando a atenção para o próprio título da lição, porque fala as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Interessante, irmãos, que o autor colocou aqui, confie e viva as promessas de Deus. Porque se nós não confiarmos, nós não viveremos as promessas que Deus tem para nós. E confiar é uma questão puramente humana. É uma parte que depende exclusivamente do homem. Porque a parte de cumprir a promessa, que é a parte de Deus, ela vai acontecer, porque fiel é o que prometeu. Então, eu queria alertar você, professor, a desafiar os seus alunos a renovarem a fé e confiarem nas promessas que Deus tem na vida de cada um deles. Porque muitas das vezes, irmãos, o tempo da espera esmurece a fé. E os nossos alunos, esses trimestres, precisam ser desafiados a renovarem a sua confiança nas promessas que Deus fez a eles. E que você seja um instrumento de Deus para reavivar a esperança, a confiança dos seus alunos nas promessas do Senhor. E a lição que eu vou falar hoje fala da promessa de salvação. E essa, irmãos, é a maior e melhor promessa de Deus em toda a Bíblia. Porque que valeria, irmãos, as demais promessas se não tivéssemos a salvação? Se não tivéssemos a esperança da vida eterna, né? A promessa de cura, de batismo com o Espírito Santo, né? Tudo isso são promessas que decorrem da própria salvação. E a Bíblia toda, irmãos, ela fala da salvação, de Gênesis a Apocalipse, né? Nós vemos o Senhor tratando da salvação no Pentateuco, nos livros históricos, nos livros poéticos, nos livros proféticos. Os evangelhos são o próprio cumprimento da promessa de salvação, né? Atos, a continuidade da promessa. E todos os demais livros da Bíblia, porque a salvação é o tema central da Bíblia, né? Toda ela aponta para o plano da redenção, para a promessa do Messias, para a promessa do Salvador, e tudo isso aconteceu, né? Nós vamos ver no decorrer dessa lição, por conta do pecado, da queda do homem, né? Porque após a queda, o pecado passou a todos os homens, né? Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus, irmãos, após o pecado, ele não abandonou a sua criação, ele não abandonou o homem, mas ele vai ao encontro do homem, né? E através de Jesus, ele se torna homem, né? Jesus é oferecido por amor e pela justiça de Deus para com a humanidade, e ele vem resgatar, né, para libertar o homem que estava preso sob o domínio do pecado. Mas a promessa de salvação, ela vem para resgatar novamente o homem, né, através da promessa do Salvador. O nosso texto áureo que fala, né, está lá em João, capítulo 5, verso 24, o próprio texto áureo, irmãos, ele praticamente define aqui o que é a salvação, porque ele diz, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Glórias a Deus, irmãos, por essa promessa tão maravilhosa. Primeiro aqui, irmãos, a promessa da vida eterna, né? A salvação nos garante a vida eterna. Através da salvação, o Senhor nos trouxe de volta, né, ao mundo espiritual, e com Ele nós viveremos eternamente. E a salvação também, irmãos, nos
deixa livre da condenação, porque o pecado, irmãos, ele colocou todos os homens debaixo da condenação, né? Porque Deus é um Deus santo, um Deus justo, que abomina o pecado. Ele não abomina o pecador, mas ele abomina o pecado. E por conta do pecado, nós estávamos condenados à separação eterna de Deus. Mas Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então está aqui todo o conceito da salvação. Esse versículo é maravilhoso, né? E apesar, irmãos, da salvação estar aí à disposição de todos, né? Todos podem ser salvos. Ela só depende de um ponto, de que você creia, né? Creia no Salvador, creia que Jesus é o único e suficiente Salvador. Glórias a Deus. A prática diz que a promessa da vida eterna é a maior bênção de vida divina para todo aquele que crê em Jesus Cristo. E como eu já falei aqui no início da lição, né? A salvação é a maior bênção, porque dela advém todas as demais, né? De que valeria nós sermos repletos de outras bênçãos, mas não sermos salvos. Mas Deus fez a obra redentora de maneira completa. E além da salvação, Ele também nos promete demais bênçãos. E antes aqui de entrar para falar aqui da promessa da salvação, é importante nós entendermos o que é a salvação. E aqui a palavra salvação vem do grego soteria e do latim salvatio, e tem o sentido de livramento, libertação do perigo. E no sentido espiritual, refere-se à libertação do poder do pecado e da condenação eterna, né? A promessa de salvação, irmãos, ele foi dada lá no Éden. Quando nós vemos aqui o Gênesis 3,15, quando após o pecado, Deus, né, vem e fala com Adão e Eva e com a serpente. Nesse versículo aqui, quando ele fala com a serpente, o versículo de Gênesis 3,15. E por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa sua semente aqui, que diz expressamente que seria descendente da mulher, é Jesus. Então, esse versículo, ele é tido como proto-evangelho, que foi o primeiro anúncio da salvação, né? Mas é interessante, irmãos, que Deus não foi pego de surpresa quando o homem pecou, porque o plano da salvação já estava estabelecido. Porque para nós é até difícil entender, né? Mas o nosso Deus, ele não tem início e não tem fim, e ele sabe de todas as coisas. E aí a Bíblia nos diz que Jesus é o Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo, porque o Senhor, nosso Deus, ele não está atrelado ao tempo, né? Para ele não tem tempo. Então, quando ele promete, ele faz um plano, é como se ele sempre existisse, porque Deus não está preso ao tempo. E aqui tem a promessa dada desde Gênesis, né? Foi no Éden que Deus fez o prenúncio da salvação que viria por Jesus, né? Por quê? Porque Adão e Eva, né, quando pecaram, foi feito também a primeira expiação, porque quando o animal é imolado para que fosse feitas as roupas de Adão e Eva, foi o primeiro inocente que morreu no lugar de um culpado, né, do homem, né? E aquele cordeiro que foi imolado ali para fazer as vestes de Adão e Eva, ele já apontava para o sacrifício de Jesus, que foi o mais inocente de todos e foi imolado em lugar da humanidade, né, de toda a humanidade, no meu e no seu lugar, né? Por quê? Porque Jesus foi o único que teve condição de cumprir, né, a exigência de Deus, porque a vítima tinha que ser pura. E Jesus, ele não cometeu pecado, né? E é interessante, irmãos, que a salvação também tem o significado de tornar
de tornar ao estado perfeito, né? Ou de restaurar o que a queda causou. Porque a obra da salvação, né, irmãos, ela veio, Jesus veio, e a salvação veio para desfazer, né, as consequências que vieram pelo pecado. E aqui, 1 João 3,8 diz que quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Aleluias, glórias a Deus. Então, a salvação também tem esse significado de restaurar, de tornar ao estado perfeito, que é exatamente aquilo que diz em 1 João 3,8, né? Para desfazer as obras do diabo. E aí nós vamos entrar no item 2 da lição, que fala a natureza da promessa. E esse item traz 3 aspectos, irmãos, da salvação. E o primeiro deles aqui é a justificação. E o que é justificação? É um ato da graça de Deus, pelo qual ele imputa a pessoa que crê em Jesus à justiça de Cristo e a declara justa. Né? Que maravilha, né? O homem estava perdido e não tinha a menor condição de se aproximar de Deus por causa do pecado. Porque o pecado, ele faz a separação entre Deus e os homens, né? E somente, irmãos, com o derramamento de sangue inocente, né? Que seria possível a salvação do homem, o restabelecimento dessa comunhão com Deus. E aí a salvação é a demonstração de amor, porque Deus deu o seu Filho, né? Mas também é uma demonstração de justiça. Por isso que a salvação é uma justificação, né? Por isso que a justificação, ela é o resultado da salvação. E é interessante, irmãos, que a justificação, ela não torna o pecador justo. Não é esse o significado da justificação. Mas ela o declara justo. E ela livra da culpa, livra da punição, né? Porque o salário do pecado é a morte. E a morte física e espiritual. Mas, né, quando eu aceito a Jesus, sou salvo em Jesus, eu fico livre dessa culpa, dessa separação eterna de Deus, da morte espiritual. A justificação, irmãos, para ficar mais claro, é como se nós estivéssemos representada num tribunal, onde Jesus é o juiz, Deus é o juiz, Jesus o advogado e o homem pecador é o réu, né? E Deus ali estava no lugar de condenar o homem. Mas Jesus vai até Deus e pelo seu sangue, né, ele cobre, ele tira o pecado, né? O sangue de Jesus, ele purifica o homem do pecado. E quando Deus nos olha através do sangue de Jesus, ele nos vê um homem justo, né? Então, irmãos, essa é o resultado da justificação. E diferente do tribunal humano, irmãos, porque no tribunal humano, ainda que você seja absolvido, você perde a condição de réu primário. Aqui no tribunal de Cristo, irmãos, aqui nesse tribunal, né, você é declarado justo e é como se o Deus lança no mar do esquecimento os nossos pecados, né? E ele nem se lembra mais. Glórias a Deus, que bênção ser justificado pelo sangue de Jesus. E aí, irmãos, nós vamos pensar, eu queria pensar com os irmãos, por que houve, né, necessidade da justificação? E aqui o item 1 fala que é necessária a justificação por conta da incapacidade de um homem se justificar por si mesmo diante de Deus, né? O homem, irmãos, não tinha como se justificar. Por quê? Porque a vítima tinha que ser pura, né? E o homem, ele pecou, como está aqui em Romanos 3:9, que diz: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto os judeus como os gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Então não havia condição, nenhum homem justo
que pudesse se justificar perante Deus, mas Deus enviou o seu Filho, né, que não teve pecado, e o sangue de Jesus nos justifica. Glórias a Deus. Também houve necessidade porque a lei, irmão, não justificava ninguém, né? A lei, ela veio para mostrar a extensão do pecado, a consequência do pecado, mas ela não tinha o poder de justificar o homem, né? De justificar o pecador. O sacrifício do Antigo Testamento, ele cobria o pecado, mas não tirava o pecado. E por isso houve a necessidade da justificação. Aqui o texto de Gálatas 2,16 diz: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Mas, né? Então a lei, irmãos, ela não perdoava o pecado, ela cobria, o sacrifício, né, do Antigo Testamento apenas cobria. E o terceiro item aqui, irmãos, é a própria fonte da justificação, que é a graça, né? A graça de Deus, irmãos, é pela graça que Deus justificou o homem, né? Os pecados são perdoados, sim, pelo amor, por conta do amor, sim, mas porque houve a redenção através do sangue de Jesus. E ele é fiel e justo para nos perdoar. Glórias a Deus. Efésios 2,8 diz: pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Em Romanos 3,24 diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Oh, aleluia, irmãos. A justificação, ela foi dada gratuitamente, apesar de ter sido pago um alto preço, que foi o sangue de Jesus. A salvação foi dada a mim e a você de forma gratuita. Basta que você creia e você será salvo. Glórias a Deus. O meio da justificação, irmãos, já dissemos aqui, é a fé, né? A fé é o meio da justificação, né? Somente a justiça de Deus, né? E aqui é interessante, irmãos, que o homem não conseguiria demonstrar a justiça por meio de obras, né? Não há nenhuma obra que possa ser realizada pelo homem que o torne digno de salvação, porque a salvação não vem pelas obras, né? Salvação vem pela fé. Nós aceitamos a Jesus, a salvação por meio da fé, como está aqui em Filipenses 3,9. E se achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então, é pela fé, irmãos, que nós somos justificados. E aqui o segundo item fala da regeneração. A regeneração, irmãos, em simples palavras, é quando Deus dá vida espiritual a uma pessoa, como resultado da sua fé em Jesus Cristo. É um novo nascimento, que faz com que a pessoa passe a fazer parte da família de Deus novamente. Porque o salário do pecado é a morte. Quando o homem pecou, ele foi separado de Deus, né? Ele perdeu a plena comunhão com Deus. E aí a regeneração é gerar de novo, ser gerado de novo. Ser gerado de novo em espírito. E aí nós nascemos na família de Deus, né? Por quê, irmãos? É interessante se nós pararmos para pensar, irmãos, que o crente, né, aquele que aceita Jesus, ele nasce 2 vezes e morre só uma. E se morrer, porque eu creio que a vinda de Jesus está tão próxima que muitos de nós nem passarão pela morte, muitos de nós serão arrebatados, então nem pela morte física vai passar. Mas quem não tem Jesus, irmãos, ele nasce uma vez e morre 2. Por quê? Porque morre fisicamente e morre espiritualmente. Somente o crente, irmãos, é que nasce 2 vezes, né? E por que houve a necessidade, irmãos, da regeneração?
Porque o homem não pode mudar de reino espiritual por si mesmo. A carne e o espírito, irmãos, eles pertencem a reinos diferentes, né? E como o homem não pode entrar no reino espiritual por si só, Deus se fez homem, né? Para poder, né? Morreu, ressuscitou e através da salvação ele pôde levar de novamente o homem ao reino espiritual. E isso é assim porque, irmãos, como está aqui em João 3,6 que diz, o que é nascido da carne é carne. Então, pela carne, ninguém consegue, irmãos, mudar para o mundo espiritual. Mas o que é nascido do Espírito, e aqui é o Espírito Santo, é Espírito. Por quê? Porque o homem sem Deus, ele é morto espiritualmente. Então, não tem como ele entender, viver, habitar, né, ter ligação com o mundo espiritual. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Glórias a Deus. E é interessante, irmãos, que o pecado, voltando aqui, né, antes de entrar aqui na salvação, né, a regeneração, irmãos, porque para ter vida espiritual, o homem precisa nascer espiritualmente. Aquilo que eu falei, nascer do Espírito, né? Assim como para ter vida humana, ele precisa nascer no mundo natural. Então, a regeneração, ela vem para restabelecer, fazer com que o homem tenha vida espiritual e nasça na família de Deus. Aqui, irmãos, eu vou falar agora da santificação, né? Que é o estado, aqui, desculpa, irmãos, seria o número 3, tá? Santificação é o estado vivencial daquele que é santo, que vive em santidade, né? A santificação, ela acontece, irmãos, em 3 períodos, né? Tem aí a fase inicial. Qual é a fase inicial? Ela é no momento da salvação. Quando nós aceitamos o pecador, né, aceita Jesus, ele deixa de ser um perdido pecador, ele é declarado justo, ele é regenerado e ele passa a ser uma nova criatura. E isso é imediatamente no momento da salvação. Como está aqui o versículo de 2 Coríntios 5,17, que diz, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E através desse novo nascimento, irmãos, ele passa a demonstrar que é uma nova criatura. E aí entra, irmãos, as fases progressivas, que é o quê? A fase que vai da partir que eu aceito a Jesus até o final da vida. Por quê, irmãos? Porque a santificação ela é um processo. Ela inicia no dia que eu aceito a Jesus, mas ela acontece todos os dias, né? O homem, quando aceita Jesus, ele muda primeiramente os seus pensamentos, depois ele muda as atitudes, os gestos, as palavras, a vida familiar, ele muda a moral, ele muda a sua vida financeira, né? Por quê? Porque é a santificação que vai acontecendo a cada dia, vai sendo um processo na vida daquele que aceita Jesus, e vai terminar quando, irmãos? Ou até o fim da vida, na volta de Jesus, né? Seja nós encontrarmos Jesus, seja através da morte ou no arrebatamento, né? E é interessante, irmãos, que vem aí a fase, vamos ler aqui antes de falar da frase da glorificação, ler o versículo de 1 Pedro 1,15 que diz, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então, o Espírito Santo vai trabalhando em nós de maneira a nos santificar em toda a nossa maneira de viver, né? E temos aí também, irmãos, a fase da glorificação, que ela vai acontecer quando eu encontrar Jesus, seja pela morte ou seja pelo arrebatamento. Porque neste momento, irmãos, nós teremos a glorificação também do nosso corpo. A Bíblia diz que no abrir e fechar de olhos nós seremos transformados, né? Vai ser a glorificação final. Aí a santificação chega no seu máximo, no seu auge, né? E aqui Colossenses 3,4 diz,
quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com ele em glória. Aleluias. Essa é a nossa esperança, né, irmãos? Que haverá esse dia de nós sermos glorificados, né? Transformados para vivermos eternamente com o Senhor. E aqui eu já vou concluindo, né, a minha lição, né, passando aqui para o item 3, e aqui, irmãos, também me desculpem, mas aqui seria o item 3, que prosseguindo, né, perseverando na salvação. Por que tem esse item que fala da perseveração, perseverando na salvação? Porque tem uma teologia, irmãos, que diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Mas isso, irmãos, não tem fundamento bíblico, né? Nós temos que perseverar na salvação. A salvação, irmãos, ela pode ser perdida, né? Eu posso aceitar a Jesus e se eu não perseverar, né, eu posso perder a salvação, né? Tem também alguns, irmãos, que falam da predestinação, que Deus predestinou alguns para a salvação e outros para a perdição. Isso, irmãos, esse entendimento, ele não tem base bíblica. Primeiro, porque Deus não seria justo se fizesse dessa forma, né? Se eu fosse predestinada para a perdição, como que haveria justiça, né? Como seria feita essa escolha? Então, não existe, irmãos, essa teologia não tem base bíblica. Mas existe predestinação? Existe. Existe a predestinação. Mas ela existe, irmãos, da seguinte forma. É como se nós estivéssemos num trem. Quando você chega numa estação de trem, quando o trem vem chegando, vem lá o local que é o destino daquele trem. Então, se nós estivéssemos aqui falando da salvação, aquele trem estaria destinado à salvação, ao céu, né? E se você está ali na estação, quando o trem abre as suas portas, se você entrar no trem, você está destinado a chegar naquele destino. Você tem um pré-destino, né? Você tem o destino de que você vai chegar também ali para onde aquele trem tem o destino definido. Então, é nesse sentido, irmãos, que existe a predestinação. Todos aqueles que são salvos estão destinados ao céu, estão destinados à vida eterna. Então, é nesse sentido que é a predestinação bíblica, né? Uma vez que você está salvo em Cristo, você está destinado ao céu. E aqui, irmãos, é interessante, se nós pararmos para pensar na perseverança da salvação, seria a mesma situação do povo de Israel, quando saiu do Egito. Todos eram israelitas, todos estavam debaixo da promessa, todos estavam debaixo da promessa de que herdariam a terra de Canaã, a terra prometida. Mas todos entraram? Não. A Bíblia diz que dos que saíram, só Josué e Caleb, irmãos, entraram na terra prometida. Por quê? Porque pecaram, porque não perseveraram, não cumpriram, né? Não obedeceram aos mandamentos, não obedeceram à voz do Senhor, não creram na promessa, né? Então, irmãos, da mesma maneira, nós, para sermos salvos, nós temos que perseverar. E aqui eu quero ler Hebreus 3:12, que diz: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar dos Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Então, você quer ser um participante de Cristo? Você tem que reter firmemente a confiança até o fim. Então, irmãos, não
essa teologia de que uma vez salvo, salvo para sempre, ela não tem base bíblica. Mateus 24, 12 também e 13 diz: e por se multiplicar as iniquidades, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então, irmãos, nós temos sim que perseverar na salvação até o fim, né? Apocalipse também tem vários versículos que falam ao que vencer, né? Então, quem vence, quem persevera até o fim. E aqui, irmãos, para concluir as minhas palavras, eu queria concluir dizendo que a salvação é a promessa mais gloriosa que Deus nos fez. A salvação foi uma iniciativa exclusiva de Deus, que estendeu a mão para o pecador, né? Que foi lá e estendeu a mão para trazer de volta o homem para o plano original que ele estabeleceu. Mas a salvação existe também o lado humano, que depende do homem. Qual que é a parte do homem, irmão? Aceitar a salvação, crer em Jesus, né? Porque nós temos o livre-arbítrio, Deus nos amou tanto que nos permitiu escolher. Nós não somos bonecos, né? Que não escolhem, que estão ali só cumprindo, né, um papel. Não, Deus nos deu a opção da escolha. Então, a parte da salvação que depende do homem é aceitar a salvação, aceitar a Jesus, crer que Jesus é o único Salvador, né? E a promessa, irmãos, de salvação, ela é fiel. Se você crer, você será salvo, né? Porque fiel é o que prometeu. Deus te abençoe. Boa aula.